Olá, agradeço pela tua conexão. Estamos no Tendências Globais e estamos estudando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo. E hoje nós vamos estar no estudo número 8, dentro do capítulo 7. Peço a você que abra a sua Bíblia no capítulo 7, porque eu não vou ler os versículos, só vou fazer os apontamentos para ganharmos tempo e aí fica mais fácil para você me acompanhar, ok? Muito bem, você já está aí no capítulo 7, então vamos lá. O primeiro grupo de versículos, porque aqui eu vou dividir em dois grupos. O primeiro grupo pega o versículo 1 até o versículo 8, quando ele vai falar dos 144 mil. E depois, a partir do versículo 9 até o 17, nós vamos estar falando sobre uma grande multidão que está na presença de Deus, ok? Então vamos lá. O primeiro grupo, 144 mil evangelistas judeus que estão na terra no primeiro período da tribulação, ou seja, na primeira metade da tribulação, a partir da abertura do segundo selo. A gente tem que ter essa inferência. E esses evangelistas são 12 mil de cada tribo. É bom a gente entender isso de forma bem literal, não trazer nenhuma alegoria aqui na interpretação do que o texto apresenta. 12 mil de cada tribo, 12 tribos, 144 mil. A única coisa que chama a atenção nesse primeiro grupo é a ausência da tribo de Dan, que não faz parte, não está arrolada nesse grupo, e Efraim. No lugar de Efraim entra o nome de José. Mas José teve dois filhos, Efraim e Manassés. Manassés está na lista e o nome de José. Quer dizer, Efraim está na lista a partir do nome de José. Mas a tribo de Dan não está na lista. Então, mas não tem nenhum problema, porque a tribo de Dan vai estar no milênio. E as 10 tribos do norte não se perderam. Também que é outra história mal contada aí em vários grupos aí, principalmente os pós-tribulacionistas. As tribos do norte estão presentes, Deus sabe aonde elas estão e não há nenhum problema com isso. E esses 144 mil estarão completando aquilo que a igreja não conseguiu fazer, porque a igreja foi arrebatada. Esses 144 mil vêm a partir dessa crise do arrebatamento. Deus levanta essas pessoas para proclamar o evangelho do reino. Já não é o evangelho da graça, a gente tem que entender essas nuances, porque o evangelho do reino fala da vinda de Jesus para estabelecer o reino milenar. É nesse sentido que eles vão estar trabalhando. Muito bem, e eu tenho que entender que a presença deles está no contexto da abertura dos selos. E a crise começa com a abertura do segundo selo. E os mártires, aqueles que serão mortos por causa da sua fé, do seu testemunho, resultado do trabalho dos 144 mil. É o fruto do trabalho deles, ok? Isso já começa lá no segundo selo e continua ao longo do processo da tribulação. Eu acho que os pontos mais importantes são esses, e a questão dos ventos antes que venha a abertura do sétimo selo, que vai trazer os julgamentos das trombetas.
que nós vamos ver a partir do versículo 8 e 9. Eu acho que vamos ver se a gente consegue trazer esses 2 capítulos de uma vez, pegando a questão das trombetas. E antes que comece o julgamento das trombetas com a abertura do 7º selo, e eu já vou falar sobre a intercalação, que a gente comentou da última vez, né? É um suspense, é uma quebra na narrativa sequencial cronológica dos selos, para-se do 6º selo, antes do 7º, vem uma intercalação. E eu já vou estar comentando sobre isso. Então, antes que esses ventos viessem danificando a terra, o mar e as árvores que vão estar lá no julgamento das trombetas, Deus faz uma interrupção para selar os 144 mil. Ok? Então isso já ocorre ali antes da abertura do 2º selo. É uma inferência que nós temos para entender a realidade das coisas. Senão fica difícil a gente entender todo esse trabalho e todo o fruto desse trabalho, que é essa multidão de mártires que estarão na presença do Senhor. Eu não tenho muitas informações sobre esse grupo de 144 mil, porque a Bíblia não diz muita coisa sobre eles, mas a gente vê o resultado do seu trabalho. De todas as nações, uma multidão de todas as nações. Nós já comentamos sobre as tribos. A tribo de Levi, que normalmente não aparecia nas listas que a gente vê no Velho Testamento, agora aparece. Então eles estão presentes aqui. E a tribo de Levi, interessante, ela também vai ter uma terra, um pedaço de terra no milênio. E a tribo sacerdotal, que vem de Zadok, que vão estar oferecendo essas funções sacerdotais no templo, no reino milenar. Está lá em Ezequiel 44, de 44:15 até Ezequiel 46:24, mas não é o nosso assunto aqui. Bom, quando eu falei que as tribos do norte não desapareceram, que isso é uma história mal contada, aí principalmente na área do pós-tribulacionismo, eu tenho lá passagens de 2 Crônicas 11:16, Atos 26:7, Tiago 1:1, Lucas 2:36, Ezequiel 48, são passagens que mostram que essas tribos, na visão de Deus, elas existem e Deus vai levantar 12 mil de cada uma delas. Então, essa história de que as 10 tribos desapareceram lá por volta do ano 721, 722 a.C., não procede da perspectiva de Deus. O trabalho deles vai se dar na primeira metade da tribulação. A gente tem que entender isso, é uma inferência que nós fazemos para que eles possam apresentar essa grande multidão que está diante do trono. Vamos ver agora o segundo grupo de versículos que aponta para uma grande multidão de salvos, de crentes que estão no céu, diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, que vai do versículo 9 ao versículo 17. Eles foram mortos por causa do testemunho que deram. Foi perseguição pela fé que eles depositaram em Jesus. O rei que está voltando, a segunda vinda em poder e grande glória para estabelecer o milênio, porque o evangelho do reino tem essa conotação. É um pouco diferente do evangelho da graça, que é o que nós, igreja, estamos fazendo hoje, porque a vinda de Jesus para nós é o arrebatamento, mas a vinda de Jesus para aqueles crentes que foram martirizados é a sua vinda visível, que a gente chama de parousia, e a nossa é o arrebatamento. Então eu tenho que entender essas diferenças
para não fazer confusão. Mas tem algo interessante aqui também, que a gente já comentou aqui em algum momento, falando das previsões escatológicas. São os sobreviventes. Porque não é só uma multidão de mártires que estão na presença de Deus, mas também tem os sobreviventes, aqueles que creram em Jesus, estão aguardando a sua vinda, e esses crentes que a gente lá no contexto de Mateus 25, 31, 46, são as ovelhas que vão ter permissão para entrar no milênio em seus corpos naturais. Então são dois grupos de crentes que nós temos aqui, os mártires e aqueles que vão sobreviver e vão entrar no milênio. E tudo isso é consequência de um trabalho que começou com os 144 mil. Mas nós vamos ter também as duas testemunhas em Jerusalém. Ou seja, Deus não deixa a terra sem testemunho. Isso é muito importante. Veja bem, os mártires estão na presença de Deus, em seus espíritos, almas, eles estão diante de Deus, mas seus corpos ficaram na terra. E eles estão aguardando a primeira ressurreição. É outro grupo que vai participar da primeira ressurreição. A igreja já está no seu estado glorificado na presença de Deus. Mas eles ainda aguardam a primeira ressurreição. É outro grupo que compõe a primeira ressurreição. Também os santos do Antigo Testamento estão aguardando a sua ressurreição também. É outro grupo que fecha a primeira ressurreição. Mas o grupo da igreja já está fechado, completo, na sua plenitude. Nós já discutimos isso lá em Apocalipse 4 e 5. Eles têm vestes brancas. Isso fala de crentes vencedores que não retrocederam na sua fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é disso. E nós vemos isso lá quando fala da igreja de vestes brancas para aqueles que venceram. Ok? Está lá em Apocalipse 3:5. Estão com palmas nas mãos. Isso me lembra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, que também ele foi recepcionado dessa maneira. E ele disse, olha, vocês não me verão até que digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Perderam o arrebatamento, mas creram em Jesus na sua vinda milenar e estão aguardando que ele volte como rei e terão acesso e reinarão juntamente com Cristo no milênio. Então, a gente tem que perceber essas questões. Mas também tem outro grupo de sobreviventes que vão entrar no milênio também. Vamos ver aqui alguma outra coisa interessante. Essa adoração que eles fazem diante de Deus e do Cordeiro é aquela doxologia típica que a gente viu lá em Apocalipse 5:12. Levantando diante de Deus 7 qualidades: louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força. Não vou entrar no detalhe de cada uma, ok? Só para constar. E amém significa que é absolutamente verdadeiro e nós concordamos com aquilo que está sendo dito. Ou seja, é verdade. É só chamando a atenção nesse sentido. Outro ponto importante. Aqui sim vale a pena parar um pouquinho. O verbo, a forma verbal que é usado no versículo, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, de onde eles vieram. No versículo 14,
a forma verbal é uma ação contínua. Não é do jeito que a gente acha nas versões da nossa Bíblia em português. Porque o verbo aqui é vieram, saíram. Não, eles estão vindo, eles estão saindo da tribulação. Porque o número ainda não está completo. Então é um processo que está em andamento. Eu só achei uma versão da Bíblia que traz essa tradução. Vieram, saíram, parece que o processo já está concluído. Ainda não está concluído. A tribulação ainda vai apresentar mais mártires para que o número seja completo. Isso não, o processo vai seguir adiante. João está ali antes da abertura do 7º selo. Ainda tem muita coisa pela frente. Tem as trombetas e as taças da ira. Então, saíram, vieram, fica uma tradução um pouco fora do contexto daquilo que nós estamos discutindo aqui. O número ainda vai se completar, como está registrado lá em Apocalipse 6:11, que nós já estudamos. E Deus pediu para que eles descansem até que se complete o número dos seus conservos. Então, esse processo está em andamento. Eles vão receber a sombra do Deus Altíssimo, Jesus como seu pastor, conduzindo as fontes de água viva. Lembra um pouco daquilo que Jesus falou para a mulher samaritana. E lembra também os Salmos 23, Senhor é meu pastor, né? Nesse sentido de trazer o descanso, o refrigério, a bênção de Deus para aqueles que passaram fome, sede, o calor intenso, foram martirizados por causa da sua fé. E Deus vai enxugar cada lágrima dos seus olhos, porque eles estarão já em situação de descanso, de vitória diante de Deus. Eles estarão aguardando apenas a sua ressurreição, a ressurreição dos seus corpos, para voltarem com Cristo lá no Apocalipse 19, para estabelecer o milênio na terra, e eles reinarão com Cristo. Bom, com relação às intercalações, só para a gente concluir o nosso estudo de hoje, aqui em Apocalipse 7, eu vejo a primeira intercalação. É uma quebra de narrativa. Porque se nós olharmos aqui para a Bíblia, e eu vou pegar a minha Bíblia aqui, lá em Apocalipse 6,17, tem uma pergunta. Porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? É uma pergunta que as pessoas estão fazendo no contexto da abertura do 6º selo. Ok? E Deus responde essa pergunta. No capítulo 7, versículo 1, ele introduz: e depois destas coisas vi. Aí ele vê os 4 anjos. E os 4 anjos são interrompidos nas suas ações até que os 144.000 fossem selados. E o fruto do trabalho dos 144.000 trouxe uma grande colheita diante de Deus. Responde essa pergunta. É uma quebra de narrativa. A cronologia para e Deus responde essa pergunta. Olha, os 144.000 vão subsistir. Os 144.000 vai apresentar frutos para Deus. Não importa, foram martirizados, mas estão na minha presença. É Deus chamando a atenção para esses detalhes. E quando a gente introduziu o capítulo 8, a partir do versículo 1, aí o 7º selo é quebrado, é aberto. Aí volta a narrativa normal daquilo que João está relatando. E nós vamos ver pelo menos 5 intercalações ao longo do livro do Apocalipse. Eu só vou citar para a gente estar
indo para a nossa conclusão. A primeira intercalação está em Apocalipse 7, falando dos 144 mil judeus selados e a multidão de mártires que ainda está sendo completada. A segunda intercalação vai aparecer em Apocalipse 10, começando pelo versículo 1 até o capítulo 11, versículo 14. Aí vai introduzir a questão das duas testemunhas. Nós vamos estar estudando isso, tá? Só estou citando. A terceira intercalação vai aparecer em Apocalipse 12, 14. Aí falando da mulher que foge para o deserto, onde Deus preparou um lugar. Nós vamos estar discutindo isso também. A outra intercalação que aparece em Apocalipse 16, do versículo 13 ao versículo 16, é a reunião das nações para o Armagedon. E a última intercalação, ou seja, a quinta, em Apocalipse 17, começando pelo versículo 1 até Apocalipse 19, versículo 6, a queda da Babilônia. Nós vamos estar estudando essas intercalações. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e é a última, só para relembrar. O arrebatamento é para a igreja e é antes da tribulação. Ponto. Os selos, os julgamentos de selos e os julgamentos de trombetas estão acontecendo na primeira metade da tribulação. Essa é a maneira que eu acho mais correta para interpretarmos o livro do Apocalipse. E o julgamento das taças da ira, que nós ainda vamos ver, estão acontecendo na segunda metade da tribulação. E no final da tribulação, nós temos a volta de Jesus em poder e grande glória. E a divisão dessas duas metades ocorre quando a abominação da desolação é colocada no lugar santo lá no templo em Jerusalém, conforme Jesus falou em Mateus 24, 15. Aí fica fácil da gente se situar dentro do livro do Apocalipse. Eu agradeço a sua paciência, escutando tudo isso que nós estamos falando, e é muito rápido, mas a gente aponta só aquilo que é mais importante para você entender esse mundo da escatologia e a profecia que está no livro do Apocalipse. Reflita sobre essas coisas. Eu desejo que tudo isso traga temor ao teu coração, sentido de urgência para nós, a igreja. Um grande abraço, Deus te abençoe e eu espero você na próxima semana.